mas para tratar das possíveis infrações à lei eleitoral, estamos recebendo aqui no Viva Voz o advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, que graciosamente nos atende em pleno carnaval, em pleno feriado. Queria começar agradecendo por essa disponibilidade. Doutor Rolo, boa noite. O senhor nos ouve? Vera, não sei se falhou o som, estou ouvindo agora. Boa tarde, bom agora falar com você e com os amigos da CBN. Vamos lá, estou à disposição. Boa noite. Eu estava primeiro agradecendo ao senhor por topar nos atender em pleno feriado. Muito obrigada. Vamos lá, estou aqui. É isso, como a política não dá trégua nem para o senhor nem para nós, queria começar ouvindo o senhor sobre o que a gente viu ontem, né, no desfile da Acadêmicos de Niterói. Havia ali um risco de infrações eleitorais serem cometidas, houve inclusive uma série de recomendações por parte do PT, da Advocacia Geral da União, para que certas condutas fossem evitadas, mas eu acho que na hora H todo mundo relaxou um pouco, havia vários ministros na avenida, o presidente, o vice-presidente, a primeira-dama. Queria ouvir do senhor. O senhor acha que se cruzou o sinal ou que eles conseguiram ficar dentro daquilo que o TSE tinha preconizado? Vera, na semana passada a gente tinha acesso à letra do samba enredo, algumas fotos, alguns vídeos dos próprios carros alegóricos lá no barracão. Então, naquele momento, não pareceu existir nada demais. Tanto assim que, quando o TSE foi acionado, na semana passada, disse que não havia condições jurídicas de impedir, de proibir o desfile, que seria, na verdade, uma censura prévia e permite o desfile. E aí deu esses recados que você está relembrando agora. O ministro André Mendonça, a ministra Carmen Lúcia disseram, olha, não é porque tem festa que vai ter fresta para a ilegalidade. Achei essa frase de efeito excelente. E outra frase foi, vamos sair do asfalto e vamos pisar na área movediça, pode ser que não dê muito certo, né? Então agora, depois do desfile, olhando todo o conjunto que foi mostrado na avenida, me parece, e aí eu respondo objetivamente a sua pergunta, que houve um excesso. Há elementos lá que configuram propaganda eleitoral antecipada e talvez, eu estava ouvindo na matéria de Brasília, talvez até algum tipo de abuso, mas isso tem que ser rigorosamente apurado pelo TSE. Depois do devido processo legal, depois da ampla defesa do contraditório, e aí o TSE vai decidir lá na frente. Mas, de saída, eu acho que houve um exagero ali que configura a propaganda eleitoral antecipada. A gente pode falar desses elementos, velho. E aqui é Débora falando, muito boa noite ao senhor, obrigada por nos atender, doutor Rolo. E configurando-se, é claro que isso tudo vai depender da avaliação da justiça, como o senhor já destacou, mas a oposição, principalmente, vem impetrando ações desde antes do desfile, e isso vai continuar. Quais podem ser as consequências se a justiça entender que realmente houve uma propaganda eleitoral antecipada? Especificamente sobre propaganda eleitoral antecipada, oi Débora, boa noite para você também. A lei é muito clara, tem que olhar lá no artigo 36A da Lei das Eleições, que é 9.504/97, diz que quem descumprir esse artigo vai pagar multa. Que valor de multa? Mínimo R$5.000, máximo R$25.000 ou o valor equivalente da propaganda. Então, e eu já vi algum partido, alguém reclamando, que se for considerado todo o desfile como propaganda antecipada, aí o valor é de todo o desfile. Eu não sei se custou 3, 4, 5 milhões, mas é multa, é dinheiro. Se houver essa condenação, dá para fazer uma vaquinha e paga. Porque eu não gosto do raciocínio, Débora. A gente paga a multa, mas do outro lado a gente sai vitorioso na eleição. Eu não gosto. Ilegalidade é ilegalidade, tem que haver punição. Mas a sua pergunta foi sobre propaganda eleitoral antecipada, é isso que diz a lei. Doutor Rolo, agora a Carolina falando, a gente está falando aqui de propaganda eleitoral antecipada que tem uma punição financeira. O senhor vê elementos para algum tipo de punição por outro item, que é o abuso de poder econômico e que poderia ter punições mais severas? Eu acho que existem elementos, Carol, boa noite para você também, eu acho que existem elementos que permitem começar um processo e aí ao longo do processo juntar provas, juntar fortes elementos de convicção no sentido do abuso. Por que eu falo que não dá para falar isso agora?
precisa ver a gravidade, precisa ver quadro a quadro o desfile, até a televisão tomou cuidado, eu vi muitas imagens abertas, eu vi muitas imagens aéreas, a televisão também tomou cuidado para não dar uma ênfase, eu vi o Lula lá embaixo na pista 10 segundos, 20 segundos, depois ele postou hoje, a matéria já falou isso de Brasília, 4 fotos de 4 escolas, ou seja, um tratamento isonômico, ele ficou lá olhando todos os desfiles, não foi só um desfile que interessava para ele. Então, esses elementos têm que ser analisados no bojo de uma ação. Então, eu acho que existem elementos para começar a ação e lá na frente a gente vê o que o TSE vai decidir. Doutor Rolo, a gente viu também a grande afluência de políticos ao camarote da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é de um aliado do presidente Lula. E lá dentro estavam cantando o hino, o deputado Lindbergh até postou essas imagens, todos cantando o samba enredo da escola, que tem um refrão que é alusivo a um jingle de campanha de 1989, e fazendo a letra L com as mãos, ali num clima que parecia um pouco de palanque eleitoral. O uso do camarote da prefeitura para esse fim configura algum abuso de poder econômico ou político? Vera, tudo junto. Eu me lembro que a AGU, que o próprio Palácio do Planalto recomendou, orientou que aquelas pessoas que foram ao camarote não utilizassem recursos públicos, né, passagens, jatinhos, que eles, como autoridades públicas, teriam direito. Então, também nessa ação vai ser tudo isso, vai ser investigado, tudo isso vai ser averiguado. Mas vamos lembrar, carnaval é festa e as pessoas foram lá para, de alguma maneira, festejar a homenagem para o Lula. Então, esse conjunto, e você lembrou bem, porque uma coisa que me chamou a atenção foi esse refrão sendo repetido. Quando eu li o samba enredo da semana passada, Vera, eu tinha ideia, por isso que o TSE agiu certo, falou, vamos esperar acontecer. E aí ontem, quando eu assisti o desfile, esse refrão foi cantado e reproduzido, acho que dezenas de vezes ao longo dos 79 minutos de duração do desfile. E eu achei que, de repente, podia ser a confusão entre uma manifestação do partido, né, um comício, verdadeiro comício, e um desfile. Então, isso precisa ficar muito bem separado na ação judicial. Mas, se juntar tudo, é capaz, inclusive isso que você mencionou, essa afluência de pessoas lá no camarote, em que circunstâncias elas foram, como elas chegaram, juntando tudo isso, é possível chegar nesse extremo do abuso. E aí, esqueci de responder a pergunta anterior, acho que foi da Carol. O abuso, a punição é muito mais severa, porque o abuso fala em cassação do registro, que vai ter lá na frente, ainda não tem nem candidato, né? Possível cassação de registro, possível cassação do diploma e inelegibilidade. Então, nós não estamos falando só de dinheiro de multa, não. Estamos falando de alguma coisa muito pior do que isso. Mas essa batata quente agora está na mão do TSE. Eu vi comparações com o desfile de 7 de setembro do Bolsonaro, vi comparações com a reunião dos embaixadores do Bolsonaro. Lógico que o período era diferente. Lá foi muito mais próximo da eleição, se eu não me engano, no mês de setembro. Aliás, 7 de setembro, não é? Aqui, a gente está em fevereiro. Então, tirando essas mudanças de data, o TSE tem que aplicar a lei da mesma maneira para todo mundo. Vamos aguardar. Ia perguntar exatamente isso, doutor Rolo, sobre essa distância temporal, porque nós estamos há 8 meses das eleições, né? E há também uma divergência de entendimento entre especialistas da área. O senhor acha que esse período, esse prazo de 8 meses, pode afetar o entendimento jurídico? Porque, obviamente, a oposição vai bater nessa tecla de abuso de poder político e econômico, que é o que traria aí a maior punição, né? Débora, eu acho que pode ajudar. Essa distância maior do tempo de 8 meses, eu acho que pode ajudar. E, lógico, é evidente que existem opiniões. Aqui eu estou dando a minha opinião, aquilo que eu estudo, aquilo que eu entendo. Outras pessoas, outros profissionais pensam diferente, e é por isso que eu repito, a batata quente está na mão do TSE. Lá eles não têm como fugir, são 7 votos, 7 juízes, e eles vão ter que decidir quem fez certo, quem fez errado e aplicar as punições. No caso da multa, né, digamos que se configure ali algum tipo de propaganda eleitoral antecipada e que haja aplicação de uma multa, ela recai sobre o pré-candidato, no caso o presidente Lula, ou sobre a escola de samba, ou sobre o partido? Isso fica claro na lei eleitoral, doutor Rolo?
Não, Vera, não fica claro, isso vai recair sobre as pessoas que forem, entre aspas, réis na ação judicial. Se a ação for proposta contra todos eles, contra o Lula, contra a escola de samba, contra o PT, aí a multa vai ser dividida. Se for contra um só, aí é só essa pessoa, a agremiação é que tem que pagar. O normal é que seja contra todo mundo, porque as responsabilidades podem ser divididas. Eu vi, Vera, um outro comentário nas redes sociais. Ah, mas o Lula não escreveu samba, o Lula não escolheu o enredo, o Lula... É verdade, ele não agiu diretamente, mas a lei eleitoral, a jurisprudência, pune também aqueles que são beneficiários. E ele foi lá, ao ir, de alguma maneira, ele consentiu com a homenagem. Chancela, né? Uhum. Chancela de alguma maneira, referenda, né? E se beneficia, porque foi visto pelo público lá, né? Nesse caso, o fato da primeira-dama não ter desfilado atenua um pouco a situação? Sim, também ajudou, porque aí ela não atraiu nenhum tipo de reportagem, nenhum tipo de microfone lá na cara e de repente fala alguma coisa que não deve. Então eu acho que foi saudável. Me parece, inclusive, que isso já é uma repercussão de todas as orientações que foram dadas. Eu vi uma nota do partido agora há pouco dizendo, olha, todas as recomendações e instruções foram dadas, ninguém descumpriu a lei. Então me parece que está dentro dessas orientações, ajudou bastante ela não chamar e não atrair atenção. Mesmo ela não ocupando nenhuma posição política oficial, ela atrai, não é? Sim, exatamente. Muito obrigada pelo didatismo, pela objetividade, porque essa é uma questão que ainda vai render bastante, doutor Alberto. A gente conta aí com a sua expertise para futuras conversas. Até logo. Obrigado, Vera, Débora, Carol, estou sempre à disposição. Um abraço, bom trabalho. Obrigada, doutor Rolo, até. Bom, Vera, é uma situação, mesmo há 8 meses da eleição, é uma situação que a bola está quente no colo do governo, né, no colo do Planalto. E uma situação já conhecida, porque quando a escola decidiu fazer essa homenagem, provavelmente o presidente Lula foi informado sobre isso. Esse samba enredo, o conteúdo, a letra, ela já é conhecida pela escola, porque tem ensaio, né? Todo mundo já sabia o que tinha nessa letra e como é que o desfile se daria. O governo, me parece, começou a tomar precauções só nas últimas semanas, quando o assunto começou a ser debatido e que as ações começaram a surgir, né? A oposição impetrando ações contra a escola e contra essa homenagem. O governo não precificou isso? Ações essas que não foram de maneira nenhuma seguidas. Sim, porque uma das orientações era que nenhum ministro pusesse os pés na Sapucaí. E estava cheio de ministro lá. Fizeram o contrário, fizeram questão de ir para mostrar para o Lula, olha, chefe, a gente está aqui, estamos junto, acho que numa tentativa de mostrar lealdade, já tentar assegurar uma vaga num eventual ministério reeleitoral. Então, as precauções ditadas tanto pela AGU quanto pelo PT foram solenemente ignoradas. Com exceção dessa coisa de a Janja não ter desfilado, e mesmo assim foi uma decisão de última hora, porque até o final ela estava disposta a desfilar no último carro, o resto foi solenemente ignorado. E eu fico me perguntando, né, qual é o ganho político que justifique você correr um risco dessa magnitude que a gente estava ouvindo o doutor Rolo falar. Risco de uma multa pesada, risco até de inelegibilidade, etc., de cassação de registro de candidatura lá na frente. Eu vejo zero ganho político nisso. Quem já é lulista vai no máximo lembrar o refrão do jingle de 89, com um certo saudosismo e exaltar o candidato que já gosta, coisa que você não precisa do carnaval e de um desfile para isso. Para quem não é lulista, o resultado é de ter ainda mais certeza do seu não lulismo, porque a pessoa acha isso um abuso, ela se sente aviltada de ver uma coisa de conteúdo de proselitismo político evidente numa festa. E para quem está em dúvida, né, aquele que é o eleitor ali, core, que o Lula tende a atrair, aquele que votou nele em 2022, lhe deu
uma vitória apertada, mas está insatisfeito com o seu governo, eu acho que esse tende a ficar mais insatisfeito, porque ele fica com a impressão de que o governo está ali todo apostando as fichas em publicidade, em propaganda e não nas coisas que ele considera que são necessárias e nas quais o governo é mal avaliado. Então, não vejo ganho absolutamente nenhum. Eu acho que se o Lula tivesse adotado uma postura de maior comedimento em relação a esse ato, falar, olha, agradeço a escola, muito obrigado, mas estou aqui tocando a minha viagem, estou aqui tocando outras coisas, vou ficar em Brasília, ou vou ficar na Restinga ali descansando, ou vou acompanhar o carnaval de outros lugares do Brasil, ele teria mais chance de ganhar pontos junto a esse eleitor que não é lulista, não é petista, está cansado da polarização, eventualmente votou no Lula contra o Bolsonaro, mas agora está insatisfeito com o seu governo. Eu acho que uma postura de maior comedimento teria ganhos político-eleitorais maiores e marcaria uma diferença em relação ao Bolsonaro e a esses eventos que o Dr. Rolo lembrou, 7 de setembro, discurso dos embaixadores, etc. Então, ele perdeu uma chance de se mostrar ali um estadista mais cioso da separação entre governo e palanque e que não surfa numa festa popular como é o Carnaval para tentar obter algum dividendo político. Acho que fizeram um cálculo errado, a meu ver.